Muito boa noite, aqui estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E queria começar por agradecer, enfim, a resposta que os nossos telespectadores vão dando ao programa e mesmo as sugestões. O programa de hoje e o próximo Palavra Puxa Palavra serão exatamente sobre um tema que nos foi sugerido por um amável telespectador, que era falarmos um pouco das pestes que houve na história, isto num tempo de pandemia, e naturalmente leva-nos a comparações. Como já aqui dissemos em anteriores rubricas, bom, há quem veja a história com uma perspectiva de progresso. As coisas estão sempre a transformar-se, melhorando. Outros consideram que as coisas vão sempre piorando. E há um historiador, Arnold Toynbee, um historiador inglês, que tem uma perspectiva de que a evolução da história se faz de uma forma helicoidal, que é como quem diz, uh, as coisas vão se repetindo, mas não são exatamente iguais, são ligeiramente diferentes. E talvez este raciocínio de Arnold Toynbee se possa apropriar quer em relação à peste negra, quer em relação à gripe espanhola, quer em relação à pandemia que estamos a viver neste momento. A peste negra foi uma peste que atingiu a Europa nos meados do século XIV. Se quiser as datas mais precisas, atingiu a Europa entre 1347 e 1351. Em contrapartida, a gripe espanhola foi já no século XX, digamos praticamente há um século, em 1918. Saía nessa altura a Europa da Primeira Guerra Mundial. Falemos então da peste negra, que para já, se formos comparar, enquanto o coronavírus é um vírus, como o próprio nome indica, na peste negra era uma bactéria. Uma bactéria que pensamos hoje terá surgido igualmente no Extremo Oriente, provavelmente na China, na Índia. O que é certo é que começa a morrer muita gente por volta de 1343, na China, na Índia, e depois, bom, depois veja lá a coincidência, são as rotas comerciais que acabam por ligar tudo isto. Havia a Rota da Seda, que era que estabelecia, digamos, por terra o comércio entre a Europa e a China, fazendo chegar as sedas, fazendo chegar as especiarias até ao Próximo Oriente, onde os mercadores italianos em barcos iam buscar essas especiarias, essas sedas, mas também iam buscar a peste, a tal peste negra, que eles depois, esses mercadores de genoveses, florentinos, venezianos, se encarregaram inconscientemente de trazer para a bacia do Mediterrâneo e depois vai ser difundido pelo resto da Europa, isto tudo a partir da Itália. Porque, de facto, em muito pouco tempo, esta epidemia se divulgou pela Europa. Por volta do São Miguel, portanto, estamos no verão de 1348, chega a Portugal, chega à Inglaterra e depois vai se espalhar para o leste, para o norte, vai chegar à Alemanha, vai chegar à Escócia, vai chegar à Escandinávia, um pouco depois, em 1348, 1350, sensivelmente. Claro que o desconhecimento das razões científicas que estavam por trás da peste negra fizeram com que se atribuíssem as razões as mais diversas. Uns consideravam que era um castigo de Deus. Deus pretendia castigar o mundo e, portanto, estava-se a chegar ao fim do mundo com este flagelo, e por falar em flagelo, é exatamente considerando que era um castigo de Deus que se faziam procissões em que muitas pessoas se autoflagelavam, isto é, chicoteavam-se ou com cordas ou com cintos, exatamente em penitência para pedir a Deus clemência face à peste negra. Mas às vezes as coisas ainda eram mais complicadas, porque, como não se sabia, atribuíam-se as culpas
Bom, por exemplo, aos judeus. Dizia-se que eram os judeus que andavam a envenenar as águas, eles tinham envenenado os poços e então faziam-se verdadeiras atrocidades contra os judeus, matando-os, considerando-os responsáveis pela peste negra. É a teoria do complô que hoje se fala tanto. Como vê, há muita coisa que se repete. Mas voltemos a 1347. Há um testemunho de um marinheiro veneziano que diz: para a nossa angústia, e estou a citar, para a nossa angústia as nossas bocas carregavam os dados da morte e ao falar espalhamos veneno por aí. Repare, isto faz-nos lembrar hoje em dia quando se fala das gotículas que podem sair da nossa boca ou do nosso nariz e que podem ir infectar os outros. E estamos em 1347. Claro que as pessoas não conheciam as bactérias e, portanto, não sabiam exatamente de onde é que vinha. E o que sabia é que se morria e rapidamente. Sobretudo em Veneza. Veneza, que era o grande porto da Itália, pois eram cerca de 600 pessoas por dia que estavam a morrer nessa altura. E morria-se rapidamente. A pessoa era infectada e normalmente em 3 dias ia desta para melhor, como se costuma dizer. E já que estamos a falar de Veneza, posso dizer que foi em Veneza que surgiu a ideia de se criar a quarentena. E é curioso, vem de uma ideia de um religioso em Veneza que vê que vêm marinheiros que estão infectados e, portanto, o melhor é que os barcos continuem no porto, mas que as pessoas não possam sair e fiquem 40 dias retidos dentro do barco. 40 dias porquê? Bom, a razão é bíblica, pronto. Cristo, Moisés estiveram retidos de 40 dias no deserto, pronto. Talvez estes 40 dias fossem suficientes. Hoje em dia, curiosamente, continuamos a chamar quarentena, que vem do número 40, mas normalmente as quarentenas são de 2 semanas, o que não vai a bota com a perdigota, como se costuma dizer, porque é evidente, a duração é muito diferente. As consequências foram terríveis. Nós calculamos que entre 30% e 60% da Europa sofreu as consequências mortíferas. As zonas menos povoadas, cerca de 30%, as mais povoadas, cerca de 60%. Mas não é apenas a Europa, o Norte de África é igualmente atingido. A Ásia, de onde as coisas vinham. Portanto, nós calculamos que houve cerca de 100 milhões de pessoas que desapareceram em muito pouco tempo. Isto tudo na Europa, Norte da África e Ásia. E relativamente à Europa, foi preciso esperar cerca de 200 anos para que se recuperasse o mesmo número de pessoas que existia antes da peste negra. Mas falemos rapidamente um pouco do que se passa em Portugal. Morreu entre 1/3 e metade da população, são as grandes cidades, Lisboa, Coimbra, Santarém, Évora, Silves, Bragança, que são as mais atingidas e muitos mosteiros são dizimados. Houve imensas consequências por causa desta praga da peste negra, enfim, muitas agitações religiosas, revoltas sociais e económicas, e por falarmos em consequências socioeconómicas, é evidente que as zonas mais atingidas foram as cidades. E porquê? Porque se pensarmos como era o urbanismo medieval, as ruas muito estreitas, as casas todas muito ligadas, naturalmente eram um meio extraordinário para se propagar, até porque não havia grande higiene nesta altura. Nos campos as pessoas estavam um pouco mais poupadas, portanto são as cidades mais duramente atingidas. Mas os campos são também atingidos. Porquê? Porque, logicamente, com a peste negra vai haver uma grande falta de mão de obra nos centros urbanos e os salários aumentam e as populações dos campos vão fugir para as cidades. Portanto, indiretamente, os campos são ainda mais atingidos porque as pessoas
vão abandonar em grande quantidade os campos para viverem nas cidades e uma prova disso é, por exemplo, o alargamento das cidades, aumentando as áreas de muralhas. Há muitas terras portuguesas com muralhas medievais que depois se diz esta parte de muralha é do tempo de Dom Fernando, foi o aumento que houve nessa altura. Pois é, é que a peste negra atingiu no final do reinado de Dom Afonso IV e é no tempo de Dom Fernando que verdadeiramente se vão tentar remediar as consequências, sendo uma delas uma célebre lei das sesmarias que Dom Fernando vai promulgar em 1351, que pretendia fixar os trabalhadores rurais às terras, isto para diminuir o despovoamento que se vivia. Muita coisa mais haveria para dizer, mas o tempo esse não para e, portanto, fica já combinado no próximo Palavra Puxa Palavra, iremos falar da peste negra de 1918. E até lá, votos de que tenha gostado e o nosso programa vai com certeza continuar.